direto na mapadocarro.com. 991798000. Pedro Lourenço revelou em declaração ao repórter Vinícius Soares, da Tribuna de Minas, de Juiz de Fora, quais são os alvos do Cruzeiro. Aliás, ontem, durante os Donos da Bola, a gente tentando levantar umas questões envolvendo o Cruzeiro, onde o Cruzeiro vai atuar, o que já tem preparado, etc e tal. Ontem, eu ouvi o pessoal da Rádio Gaúcha dizendo que as tratativas com o Inter têm sido feitas entre os presidentes, não é isso? Que não tem nenhum contato de agente e que os presidentes estão falando. Então o Pedrinho falou ao Vinícius Soares da Tribuna de Minas e a gente ouve esse trecho agora aqui no Band News na área. Fazer pontual, né? O Jardim tá querendo aí mais um zagueiro e mais 2 extremos, mas é um jogador pontual. Nós temos um plantel excelente, nós estamos com um grupo muito bom, é só mesmo pontuais mesmo. Bom, então são um zagueiro e 2 pontas, pedidos do Jardim. E além dos pedidos do Jardim, o Pedrinho ainda avaliou o elenco como excelente. Mudou um pouco o discurso do que foi na entrevista recente de abril, né? Que era muito erro, tinha muito problema. Você fala na entrevista pra gente, né? Pra gente, pras entrevistas que ele deu em abril, ele fala que tinha muito erro, tinha muito problema. Hoje, ele fala que o elenco é muito bom. E que são só 3 reforços. Sabe por que ele falou isso? Mudou resultado. Lógico. É isso. Logo o Pedrinho é um resultadista. Todos. Então, mas você não acha que passa pelo encaixe, não? Pela questão do entendimento do Leonardo Jardim, ter entendido o grupo, saber o que ele pode tirar de cada um. Ele conseguiu, em peças que antes ele não tinha total confiança. Vamos voltar na primeira entrevista, na entrevista exclusiva que ele deu o Valu participou lá no Cruzeiro, do podcast do Cruzeiro. O Leonardo Jardim fala diretamente do Vidalba, que fala que não entendia como aquele jogador que ele estava vendo contra o Democrata poderia envergar a camisa do Cruzeiro, né? Poderia vestir a camisa do Cruzeiro. E aquele jogador passou a ser importante hoje para o elenco do Cruzeiro. Hoje a gente não vê o Cruzeiro sem o Vidalba. A gente sempre escala o Vidalba entre os titulares. Então ele ganhou a confiança não só do treinador, mas do torcedor cruzeirense, do Leonardo Jardim, da imprensa de uma forma geral. Então eu acho que foi um entendimento do que ele tinha nas mãos. Ele capacitou cada um dos jogadores que ele entendia que ainda faltava algo. Se naquele primeiro instante, quando ele deu a primeira entrevista falando, não foi eu que montei esse elenco, aquele grupo que ele tinha, que ele olhava e falava assim, eu não vou conseguir capacitar esses caras. Hoje ele já olha diferente. Então na conversa que ele teve com o Pedrinho, ele simplesmente avaliou, naquele primeiro momento eu acho que eu me equivoquei. Hoje eu vejo o elenco do Cruzeiro como um elenco que eu posso levar até janeiro e disputar os títulos que eu tenho para disputar ainda, né? A Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Pedrinho, ok, que você precisa então? Um zagueiro, porque perdeu um zagueiro machucado, né? Valo 2, né, na verdade. Perdeu o João Marcelo e perdeu o Janderson, era um garoto que começava fazendo a transição, oportunidades. Que estava fazendo a transição, ele perde ele, então você precisa mesmo de um zagueiro. E os extremos, ele já tinha falado sobre isso logo quando ele chegou aqui. Então eu vejo de forma natural e eu entendo aí essa questão e até essa mudança de discurso, viu, Thiago? Até porque, para mim, se o Cruzeiro mudou dentro de campo, em termos de rendimento, claro, acompanhado de resultados, o departamento de futebol mudou, não teria por que o discurso do Pedro ir na contramão disso. Agora, com relação a ele não abordar os erros nessa fala, para mim os erros estão lá da mesma forma, alguns foram resolvidos, outros estão serão resolvidos mais adiante. E então, quando ele fala a respeito desses jogadores, ele fala desses jogadores porque o Cruzeiro agora, o torcedor do Cruzeiro e o Jardim, eles têm um time para chamar de seu, né? E isso passou pela recuperação de muitos jogadores, de jogadores que muitos entendiam que deveriam estar em campo de qualquer maneira, que deveria ser montado um time, por exemplo, em torno do Gabigol. Não, o Jardim não teve esse entendimento. Precisa de ser montado um time em torno do melhor rendimento coletivo. De todos, né? Então as coisas mudaram bastante e achei o Pedro foi sucinto, não é diferente daquilo que nós temos trazido aqui com relação, principalmente você, HG e Thiago Fernandes, das necessidades do Cruzeiro. 2 extremos aí, muito torcedor ainda do Cruzeiro, eu acompanho, queriam um volante, muita gente fala também do lateral esquerdo por conta do Kaique. Vamos lá, fazendo um exercício, caso o Cruzeiro consiga trazer os dois extremos, né, que o Jardim solicitou. Um
para o Cruzeiro conseguir elevar o seu nível, precisa de ser aquele extremo, assim, realmente que seja capaz de mudar jogos. O outro pode ser, de repente, do nível do Wanderson, para dar um exemplo, ou do Christian. Você acaba ganhando mais opções de meio campo, se você traz 2 extremos. Você acaba ganhando o Christian, de ser uma opção de jogar por dentro também, de jogar ao lado ou do Lucas Romero ou do Lucas Silva. Tô falando do que você pode ganhar. E lateral esquerdo, eu acho que tá bem claro que o Jardim, ele já disse isso, né? Pediu pro Marlon ser transferido pro Grêmio para poder potencializar o Cauã Prates. Só para fechar, eu acho que é uma coisa muito importante do Cruzeiro nessa janela. Quando os jogadores chegaram no meio do ano passado, 7 reforços, Cássio, Jonathan Jesus, Peralta, Matheus Henrique, Wallace, Lautaro e Caio, houve por parte de todos, por uma parte da imprensa, por uma parte considerada do torcedor, aquela necessidade, o Cruzeiro tem que colocar esses caras para jogar. Eu acho que dentro do Cruzeiro se aprendeu muito com essa situação. Os jogadores que vão chegar, eles vão encontrar um time pronto. E eu entendo que eles terão que jogar uma vez que tiverem oportunidades e se mostrarem necessários, cada vez mais necessários, até a ponto de, se acontecer, se tornarem titulares. Então eu acho que não vai acontecer. Muitos torcedores do Cruzeiro temem jogadores chegando e sendo colocados no time titular de qualquer maneira. Isso aconteceu muito o ano passado, talvez até pelo tamanho do Seabra, que é um prospecto de um bom técnico. Eu acho que o Seabra vai ser um técnico muito grande no futebol brasileiro, mas ainda não tem o tamanho adequado. Então eu acho que este processo vai acontecer dessa maneira. O Jardim não vai fazer com que os reforços joguem de qualquer maneira. Eles vão se escalar conforme as oportunidades e o próprio desempenho de cada um. A escolha do Diniz para vir ao Cruzeiro, a manutenção do Diniz e as escolhas do Diniz para a montagem dos times dele, eu estou falando do Diniz mesmo, tinha uma participação efetiva do departamento de futebol. Sim. As decisões que o Diniz tomava dentro de campo... Bom, primeiro a decisão pelo nome do Diniz partiu do Alexandre Matos com aval do Pedro Lourenço. Quando o Diniz vem e começa a trabalhar, até os jogadores, isso é informação que eu recebi, as escalações do Diniz tinham um pouco também do dedo do departamento de futebol. Né? Em que sentido? Os grandes precisavam jogar. Né? Que os grandes precisavam jogar e tal. E ali o time não rendia. E aí os questionamentos começaram a surgir e os resultados não aconteciam até que ele foi embora. Quando o Jardim chega, o Jardim tem tamanho, tem estofo para barrar a participação do departamento de futebol nas decisões dele. Mas a primeira avaliação do Jardim é de que o elenco era insuficiente para o que a direção, os donos do clube queriam. A primeira avaliação foi essa. Aí a informação que eu tenho é que o Pedrinho e o Pedro Lourenço disseram, olha, a gente não vai despejar mais dinheiro. A gente vai fazer contratações pontuais. Então, o que você tem para trabalhar é isso, tem qualidade aí, faz sua parte, que a gente vai fazer a nossa pontualmente. Tira. E aí, vocês repararam que de uma hora para outra as coletivas do Jardim mudaram? Sim, de todos mudaram. Não, de todos, mas eu tô falando do Jardim porque no início ele apontava pro elenco o tempo todo. Sim, as duas primeiras principalmente. E nós tratamos isso aqui. Sim, tratamos. Só que daqui a pouco, cara, parou de falar e o trabalho foi tendo sequência, tendo sequência. Bom, exatamente, mas é onde eu iria chegar. O elenco do Cruzeiro então o elenco, ele era bom. E ninguém nunca disse que era ruim, pelo menos aqui. Não, mas eu tô dizendo o seguinte, ele mesmo, Léo Jardim, a primeira avaliação dele, a avaliação precoce de um cara que chega, aí ele pega todas as informações e ele começa a ver o que tá rolando em campo, as informações, principalmente de desempenho físico, ele fala, pô, jogadores mal treinados. Aqui, isso. Ele fala do Vidalba. Ele fala que o Vidalba era mal treinado. E não era só o Vidalba. Então, era um elenco bom, mal treinado. Só que aí... Não é isso? É isso, gente? Eu tô errado? Eu não quero ter razão, tô errado? Mas vai ao encontro daquilo que eu falo. Quando você tem um treinador que chega e é grande... Isso, a gente vai falar porcentagem de novo. Não é isso. Você que tá falando, tá vendo? Você tá ansioso. Então, o cara viu que ele tinha qualidade, o encaixe aconteceu, ele barrou quem tinha que barrar, ele tirou quem tinha que tirar, e hoje o resultado é isso aí. Mas não é só isso. A ideia de futebol do Cruzeiro mudou a partir da chegada do Jardim. Mas então, ele mostrou muitas coisas que escancararam erros do Alexandre Matos pro próprio Pedro Lourenço,
Tá? Eu acho que ele não precisava de ter exposto o Alexandre Matos. Qualquer diretor de futebol, em qualquer instituição de futebol, jamais, eu sou da política de que determinadas coisas devem ser tratadas internamente e não publicamente. Não acho que foi correta a exposição do Pedro Lourenço com o Alexandre Matos, mas ele acaba fazendo isso. Então o Jardim mostra em várias frentes pro Pedro Lourenço que, sabe o que o Jardim mostra? Vocês estão fazendo futebol, vocês têm muitos acertos, mas de uma maneira geral tem muita coisa errada acontecendo. E o Pedro Lourenço compra essa ideia. E aí no final das contas, esse ajuste na rota fez com que o time se encaixasse, o futebol começasse a acontecer e os resultados viessem. Sim. Cara, não adianta tirar o resultado do contexto. Porque quando os resultados começam a acontecer, aí vem confiança, aí a tranquilidade plena paira no ar, o trabalho fica muito mais fácil. Fica todo melhor. Mas você precisa tomar decisão, você precisa tomar decisão de tirar jogador. Exatamente. Falar, não, esse aqui não tá com a gente. Você vai sentar hoje... Mas você concorda que ele com desempenho um pouquinho melhor? A informação que eu tenho é que o Marlon procurou a direção. E pediu para sair também. Havia um interesse de tirá-lo, mas ele procurou, eu tenho uma proposta, eu quero sair. O Cruzeiro falou, então, mas beleza, assim, tá liberado. Cara, quando o Pedrinho fala em muitos erros de contratação, eu discordo, porque, você pega aqui 18. Ontem a gente fez aqui a tier list do Cruzeiro. Salvo engano, eram 3 jogadores naquele erro rude. Que era o Gamarra, eu sei que sua avaliação é diferente, que você considerava o Wallace também. Gamarra, Rodriguinho e Peralta. Salvo engano, era esse, e o Dudu você também considerava como erro rude. Cara, 3 de 18 é um sexto. É muito pouco. É muito pouco. Assim, eu não vejo como muitos erros. Eu acho que o Pedrinho se precipitou lá atrás. Mas você acha que ele falava somente Ele falou de contratações abertamente. Contratações? Eu peguei o vídeo. Ele fala de contratações abertamente. Então, assim, eu, honestamente, acho que o Pedrinho se precipitou quando ele disse lá atrás Isso não faz com que o Pedrinho seja um mau dirigente, não, um mau gestor, não. Acho que ele se precipitou na declaração. E pra mim ele se precipita quando ele dá a declaração, porque quando ele chega e fala, erramos muito em contratações lá atrás, principalmente na primeira leva, eu acho que ele dá uma precipitada. O elenco é bom, todo mundo fala isso aqui, todo mundo achava isso desde o início. Na primeira leva, então é a leva de junho do ano passado. De junho do ano passado. E aí são os de junho do ano passado? Porque o Rodriguinho nem tá em junho do ano passado. Então, exatamente. Se você pegar em junho do ano passado, tem Cássio, Jonathan Jesus, Wallace, Matheus Henrique, Caio Jorge. Lautaro Dias. Nossa, então assim, não tem... E o Peralta. Então tem um erro. Dos erros que a gente colocou, tem um só. Então, assim, você pega eu acho que o Pedrinho deu uma precipitada na declaração. Porque, de fato, o grupo é bom, mas naquele momento, Thiago, não foi só o Pedrinho que precificou. Nossa, mas a gente você mudou o seu discurso de que o elenco era bom? Parte da imprensa... Mudei, você falou que o elenco era ruim? Não. Então você não mudou o seu discurso. Não. Tô dizendo... Você continuava achando o elenco bom, mas mal treinado. Num instante, num momento daquela passagem ali, quando os resultados não aconteciam, o time jogava mal, a gente apontava, será que a vinda do Fagner foi uma boa? E o Cássio foi uma boa? A gente questionou mais o Cássio. O Fagner veio agora. Não, tô falando geral. O Cássio, no período em que o próprio Cássio, o Fagner, o Vidalba, esses caras estavam sendo todos questionados. Lembrando que o Jardim chegou junto ao Cássio e disse, você precisa melhorar. Desses aí anteriores, a gente questionou um dos jogadores que o Jardim falou, eu imagino quanto... O Vidalba, Cássio. O Vidalba, o Jardim, ele declarou lá. Ele falou literalmente, eu não sei o que um jogador desse tá fazendo aqui com a camisa do Cruzeiro. Aí ele foi levantar o quê? Minutos. Quanto tempo tem? Quanto participou? Ele falou, cara, o cara não tá nem treinado. Então a avaliação a primeira coisa que ele fez foi deixar... Do próprio Jardim. Sim. Não, mas ele não tá imaginando que... Desculpa, eu acho que ele encontrou algumas coisas no Cruzeiro que ele não imaginava que fosse encontrar num clube da estrutura e do tamanho do Cruzeiro. E aí diz a respeito não só do Diniz, mas diz a respeito do departamento de futebol. Não tô falando de contratações, tá, Thiago? Então, eu tô falando geral, né, Valor? É um detalhe geral, porque não dá, eu não consigo tirar só contratações. Exemplo, como é que você tem X jogadores emprestados? Eu pergunto assim, como é que tá o HG, o rendimento do HG lá no Bahia? Rendimento? Ele não sabe. Não, ele tá emprestado. Não, eu sei que o HG tá emprestado, mas e aí?
que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Quantos minutos que ele tá jogando? Cara, um completo nada, assim. Então ele encontrou coisas, HG, que ele deve ter sentado na mesa e falado assim, meu Deus. Que isso é do departamento de futebol. Eu vi isso na minha vida há 30 anos atrás. E aí o que acontece? Depois dessa avaliação aí, e do Jardim apontar que tinham problemas, aí a direção foi entender onde eles estavam. Ou seja, o direcionamento do mau desempenho dos resultados naquele momento não estava exatamente no elenco, mas em todo o processo. Aí eles corrigiram a rota. É muito maior. Corrigiram a rota. Uma das correções foi: vamos tirar o Alexandre Matos do comando do futebol. Isso é informação. Sim, lógico. Não é coisa da minha cabeça. A gente falou todo aqui, mundo sabe. Vamos tirar o Alexandre Matos do futebol, não assina mais, etc e tal. Havia um problema também. Cara, depois que o Alexandre Matos saiu, eu vi que jogadores se manifestaram e etc e tal, mas no momento ali existia uma quizumba entre parte de jogadores do elenco com o Alexandre. E aí eles foram corrigindo, resolvendo os problemas um aqui, outro acolá. O Alexandre foi perdendo espaço, viu a necessidade de deixar o clube. O Cruzeiro não manifestou nenhum interesse em dificultar a saída do Alexandre, mas também não queria pagar aquela multa que era de quanto, Thiago? 18 milhões. De 18 milhões, porque já havia... A multa do Dudu foi quase isso, né? Então, eles foram corrigindo. E quando você vai corrigindo a rota, a tendência é de ajuste mesmo, de acerto. Aí o Cruzeiro começa a jogar bem, a ter resultado, aí a tranquilidade paira e todo mundo começa a jogar bem. O grupo se compromete pra caramba. Tem um momento que você não sabe se o titular da lateral direita é o William ou o Fagner. Isso. O Vidalba chega e fala: essa posição aqui é minha, e eu sou o titular dessa defesa ao lado do Fabrício Bruno. O Kaique firma na lateral esquerda, aí vem um moleque, Cauã Prates, e você fala: bom, então, se o Cruzeiro não tá olhando para a lateral esquerda, porque ali ele considera que tá resolvido o problema. Você tem um titular que tá conseguindo, e você tem um garoto na reserva, que daqui a pouco esse garoto vai explodir. Aí você tem o Vidalba ainda que você pode utilizar como lateral e colocar o Jonathan na zaga. Entendeu? Então, assim, foram ajustando, mas, de certa forma, essa declaração do Pedrinho me surpreendeu, porque a informação de ontem era de que, até o momento, apenas as tratativas pelo Vitor Gabriel. Sim. E que o Cruzeiro não havia. Quer dizer, também ele não falou de negociação com os caras. Enfim, que o Cruzeiro estava analisando o mercado, mas que negociação mesmo era pelo Vitor Gabriel. E ontem na Rádio Gaúcha eu escutei que quem está tratando disso é exatamente o Pedro Lourenço com Alessandro Barcelos. E o Alessandro Barcelos. Então, de certa forma, eu acredito que o Cruzeiro deve trazer aí, pelas declarações do Pedrinho, no mínimo 3 jogadores. É o número que eu trabalhava. 3, né? É o número que Um zagueiro. Um zagueiro. E eu gostaria de 2 pontas, exatamente, mas eu não imaginava que iriam atrás de 2 avançados. Assim. Estavam falando com a gente um zagueiro e um ponta, né? Talvez isso tenha sido modificado nos bastidores. Bom, isto posto, 11h33, agora tá na hora, tá? Aqui, ó, escuta. Me dá uma, por favor. Tá na hora de falar de Ecobir. Você que tá... Gente, mas eu acabei de abrir aqui, é uma água da Aquíssima, a melhor água do planeta, que também é um